Essa moça disse que deu o filho caçula dela pra morar com o pai, né? Pra família paterna cuidar e ela paga a pensão pro filho. Olha só. Aí meu corpo inteiro começava a tremer. Quantas vezes a minha mãe chegou aqui, 11 horas da noite, eu não tinha nem jantado, nem almoçado. Meu filho de 1 ano mora com o pai e é criado pelos avós e eu vim aqui falar algumas coisas pra vocês sobre minha maternidade que talvez você não conheça ou só ouviu falar. Primeiro, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Alessandra, tenho uma filha de 4 anos e o Luigi de 1 ano. A minha maternidade começou aos 17 anos. Quando eu completei 17 anos, eu descobri a gravidez da Lauren. Foi uma gravidez totalmente inesperada. Eu tava no auge da minha juventude, aproveitando ao máximo, ou pelo menos tentando aproveitar. E foi aí que eu descobri que eu estava grávida. Eu era uma jovem que não me imaginava na maternidade, não imaginava sendo mãe. E por que eu falo pra vocês que foi uma gravidez inesperada? Porque eu tomava remédio e mesmo assim eu engravidei. Eu costumo falar que eu saí de um mundo e fui transferida pra outro. A partir da gravidez da Lauren, eu me entreguei a fundo, aproveitei ao máximo todas as experiências, fui mãe solo, todas as decisões eu tomei sozinha, todas as responsabilidades veio pras minhas costas. Muitas vezes eu me vi perdida. Por ter sido só uma vez que eu fiquei com o pai da Lauren, ele pediu o teste de DNA e é claro que eu fiz. Assim que deu positivo, ele começou a ajudar com R$ 300 de pensão. E muitas das vezes ela ficava doente, eu precisava comprar as coisas pra ela. No lugar dele ajudar com algum valor além da pensão, ele me antecipava a pensão e achava que estava suficiente. Então, da primeira maternidade, eu me considero uma mãe solo, porque a grande parte, se não a maioria, eu lidei com tudo sozinha. Amigas, eu fiquei muito traumatizada com a primeira gestação, porque eu realmente tive que lidar com tudo sozinha. Não era meu sonho ser mãe, mas como eu falei pra vocês, eu mergulhei de cabeça e dei o meu máximo pra não errar. O tempo foi passando, a Lauren foi crescendo, e foi aí que eu conheci o pai do Luigi. A Lauren tinha mais ou menos 1 ano e meio, se ele, nos casamos muito cedo, nos envolvemos, e desde o primeiro dia que a gente começou a conversar, ele já era ciente que eu não queria mais ter filho, porque eu fiquei traumatizada da gravidez da Lauren. E eu não falava uma, não falava duas, eu falava muitas vezes pra ele. Como nós nos casamos rápido, em alguns momentos que eu falava isso, era motivo de discussão. Era eu chorando de um lado, falando que eu não queria ter filho, e era ele chorando de outro, falando que era o sonho da vida dele ter um filho do sangue dele. Amigas, como a Lauren era muito pequenininha ainda, a Lauren foi se adaptando com o meu casamento e começou a chamar ele de pai. Na minha cabeça, ele não ia mais querer ter filho, porque a Lauren era pequenininha e ele começou a considerar ela como filha mesmo. O tempo foi passando, todas as vezes que a gente ia ter relação, eu me cuidava. Ele não foi um bom esposo, era imaturo, saiu da casa dos pais dele sem responsabilidade nenhuma e como eu já tinha passado por uma maternidade, eu já sabia o peso que a maternidade carregava. Nosso casamento passou por um turbilhão de coisas. Pensei que seria possível ajustar, até que chegou o momento que dentro de casa mesmo ele apontava o dedo pra minha cara, me peitava. Fora aí centenas de coisas que não gostava de trabalhar e até fome a gente passou. Mas tudo isso não vem ao caso. Nosso casamento acabou, eu acredito que seja por conta dos dois. O erro foi em casar cedo também. Amigas, até que um dia a gente viajou e foi aí que eu me descuidei na viagem. A gente voltou de viagem, passou alguns dias, tivemos um grande desentendimento e eu decidi colocar um ponto final no nosso relacionamento porque eu não aguentava mais viver aquilo. Eu juro pra vocês que de um sonho virou um pesadelo terrível. Tem coisas aqui que eu não quero expor, que não vêm ao caso, mas que foram motivos enormes de ter acabado o nosso relacionamento. A minha mãe me aconselhou a fazer um teste de gravidez, porque o que eu tava sentindo, a minha mãe falou que poderia ser possivelmente uma gravidez, porque eu não aguentava mais ficar perto do pai do Luigi. Fiz o teste de gravidez e foi aí que eu descobri a minha gestação. A gente se separou, eu lidei com tudo sozinha, como eu já disse pra vocês aqui, eu fiquei com contas pra pagar, fiquei com a minha geladeira vazia, com os meus armários vazios, sem trabalho, grávida, com a minha casa em construção, todas as contas pra me pagar, até porque ele tava desempregado e não fazia questão de trabalhar. Lidei com toda a minha gestação sozinha. Assim que o Luigi tava prestes a nascer, eu tentei reatar meu casamento de novo. Foi um inferno, foi a maior merda que eu fiz. Eu vi que ele não mudou mesmo. Ele saiu da casa dos pais dele pra tentar ter uma vida a dois e não foi nada do que a gente imaginou. Foi frustrante. Tive uma gravidez bem difícil, porque eu passava muito mal e eu tive início de depressão. Eu não tinha ânimo de me arrumar, não tinha ânimo de sair. E daí, quando o Luigi nasceu, a gente tentou ter o casamento de novo, a gente tentou fazer dar certo, até porque a Lauren considerava muito, muito ele, chamava de pai, e como ela não tinha uma presença paterna, isso pesava muito pra mim, então eu imaginava ter uma família construída, né? Mesmo eu sendo mãe solo, eu tinha uma esperança de que ainda poderia ser amada, de que poderia dar certo, até porque eu não queria separar ele do Luigi, porque ele era loucamente apaixonado pelo Luigi, assim como é. Então, durante toda a minha gestação, ele não me ajudou com condições financeiras, até porque ele estava desempregado, mas eu via o quanto a paternidade chamava a atenção dele. Ele me mandava áudio orando, falava pra me colocar perto da minha barriga. De todas as formas, ele se apresentou um pai super presente pro Luigi e realmente mostrando que eu era o sonho dele. Em nenhum momento durante a gestação eu fui uma má mãe. Assim que o Luigi nasceu, eu tive a depressão. Assim que o Luigi nasceu, então eu não comia, eu só tinha vontade de chorar, o meu leite secou e eu não tinha vontade de viver.
A minha cesárea me machucou muito, eu tive perca de sangue, tive que fazer reposição de sangue. Então, como eu já fui muito ferida na minha primeira gestação, a minha segunda doeu muito também. Eu vi a Lauren pequenininha, ele rejeitando a Lauren porque ele tinha agora o filho de sangue dele. Então, ao mesmo tempo que o Luigi nasceu, ele já rejeitou a Lauren. As coisas aqui em casa apertaram, a minha mãe tava me ajudando, mas a minha mãe também não tem muita condição. Não tinha tantas visualizações aqui nessa rede. Então, a saída que eu arrumei foi procurar um trabalho e começar a compartilhar minha rotina aqui nas redes sociais. Gente, que situação complicada você se ver sozinha com 2 filhos, né? Mas vamos ver a parte 2. Tantas visualizações aqui nessa rede. Então, a saída que eu arrumei foi procurar um trabalho e começar a compartilhar minha rotina aqui nas redes sociais. A princípio foi porque eu não tinha condições mesmo, nem mental e nem financeira. Precisei começar a trabalhar registrado, começar a fazer a minha vida andar, porque ela tinha dado uma pausa nesses 9 meses de gestação, porque eu me entreguei inteiramente à maternidade. As minhas contas ficaram atrasadas, eu não tinha o que comer aqui em casa. Quando eu mandei pro pai do Luigi a situação que eu tava me encontrando, ele sugeriu do Luigi morar com ele, porque ele tem uma rede de apoio, os meus pais já não moravam aqui perto, porque eles foram embora em janeiro, então eu não tinha rede de apoio nenhuma aqui. E ele falou que a mãe dele sairia do trabalho pra cuidar do Luigi. Lembrando que eles nunca foram a favor de creche, e todas as vezes que eu ficava perto deles, eles tentavam me alfinetar, falando que, ai, fulano deixou o filho na creche, eu acho um absurdo uma coisa dessa. É aí que eu tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida, que eu sei, eu entendo o peso disso, e eu entendo também o quanto isso pode afetar o meu filho, mas tudo que eu faço é pensando nele. Eu não deixo de ser uma boa mãe por causa disso. Sou presente na vida dele. Eu sou ciente de tudo que acontece na vida do Luigi. Eu pago pensão. Pego ele nos dias certos, nos dias combinados. E se não, nos dias combinados eu pego durante a semana também. E pra você que diz que a depressão é frescura, que a depressão sai do dia pra noite, só eu sei todo o processo que eu passei. Só a minha mãe sabe o que eu passei. Quantas vezes do Luigi tá chorando junto com a Lauren aqui. E eu ficar em estado de choque, meu corpo começar a tremer inteiro. E a minha mãe sentir lá da casa dela que eu não tava bem. Eu já não tava mais casada, então eu me via em várias situações sozinhas. A minha mãe saía lá da casa dela, porque sentia o coração dela apertar. Ela chegava aqui, eu tava em estado de choque, vendo os dois chorando. E eu começava a chorar e meu corpo inteiro começava a tremer. Quantas vezes a minha mãe chegou aqui, 11 horas da noite, eu não tinha nem jantado, nem almoçado, porque eu não tinha ânimo de viver. Eu nunca pensei em fazer mal pros meus filhos, eu nunca. Mas quantas vezes eu já pensei em tirar minha própria vida pra colocar um fim no sofrimento que eu sentia. A mãe não precisa ter toda essa obrigação que vocês colocam nas costas da mãe. Eu vejo que pro pai é tudo tão mais fácil. Aí se torna raridade quando um faz algo diferente. Sou grata a Deus pela família paterna do Luigi, mas não me diminuo como mãe, porque só eu sei o que eu passei, o quanto eu me cuidei da maternidade, o quanto eu cuidei da minha gestação pra ele ser um bebê saudável. Dentro das minhas condições, eu fiz o possível. Eu sei que a maior dúvida de vocês é saber se futuramente o Luigi vem morar comigo, quando que eu vou pegar o Luigi, é uma das que eu mais recebo. E eu não acho justo o Luigi vir morar aqui a cada 15 dias e voltar pro pai dele a cada 15 dias. Eu seria muito injusta de fazer uma coisa dessa, fazer uma rotina aqui e depois de 15 dias uma rotina mudar pra ir morar com o pai. Eu comprei um carro, as minhas condições estão melhorando. A gente tá organizando perante a justiça, né? Pra ficar tudo alinhado. Quando ele morava aqui, que parecia que eu dava 50% da minha maternidade. E agora, todas as vezes que eu pego ele, eu tô 1000% disposta a cuidar dele. E eu não me acho menos mãe por isso. Vi comentários de mãe falando que passaria fome com seu filho, mas deixaria ele morando com ela. Que nunca deixaria o filho morar com o pai. Não sei o dia de amanhã. No momento, eu, melhor do que ninguém, sei o que eu fiz. E não que eu deva satisfação pra ninguém aqui nessa rede social. Mas eu acredito que eu precisava contar minha versão, assim como vocês me pedem muito. Gente, que diferente, né? Ela ter dado o filho dela pro pai cuidar, né? Pra família paterna cuidar. Eu não acho errado, gente. Eu acho que ela passou uma situação bem complicada, bem difícil. Só quem sabe é quem passa. E assim, eu não acho que ela seja menos mãe por isso. Ela vai ficar com o filho doente psicologicamente, passando necessidade, com o filho em sofrimento. Se a família paterna pode cuidar, eu acho que ela fez a coisa certa. Até porque ela não abandonou, ela tá cuidando dele como pode, sempre que dá, ela tá vendo ele e cuidando dele. Então, eu acho que foi uma coisa diferente, mas eu acho que no momento, agora, ela fez certo fazer isso com o filho dela. Comente sua opinião se você achou certo e errado. Esse foi o vídeo de hoje, é um prazer te ter aqui e até o próximo vídeo. Tchau!